sobre as plantas ornamentais com a Camila. Eu peço que você também se inscreva no nosso canal aqui, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, que depois, semana que vem, a gente terá mais conteúdos. Um bom mini curso para ti, Camila. Um forte abraço. Obrigada. Então, vamos iniciar com o nosso mini curso de hoje. O que são plantas ornamentais? Quais são os benefícios das plantas? Plantas ornamentais são utilizadas para decoração de ambientes internos e externos. Elas são muito desejadas, principalmente pela sua beleza. E as plantas, elas trazem o benefício de filtrar o ar onde elas estão, elas tornam o ar mais úmido, elas nos trazem acolhimento. Quando você cuida de uma flor e ela te retribui florindo, isso é muito bom, porque ela é como se fosse uma forma dela estar reconhecendo o seu cuidado por ela. Então, as plantas ornamentais, elas são divididas em árvores, como esse flamboyant, arbustos, como as hortênsias, trepadeiras, elas também são divididas em plantas herbáceas, como girassol, gramados, tem as suculentas, tem os aguapés, que são plantas aquáticas, tem as plantas de forração, como essa trapoeraba, e as palmeiras. Hoje a gente vai falar basicamente de plantas herbáceas, porque são as plantas ornamentais que a gente mais cultiva. Iremos abordar hoje 15 plantas, inclusive aquelas que vocês que se inscreveram escolheram como que mais gostam e tal. Aí a gente vai falar das amarilias, antúrios, gérberas, girassóis, calanchoês, lírios, o lírio da paz, as rosas, rosas do deserto, samambaias, suculentas, violetas, amilcucas e cactos. Então, vai ser uma chuva de informações aí para vocês. Só que antes de iniciar o minicurso, vocês devem compreender sobre sol pleno, meia sombra, luz difusa ou sombra, porque eu vou falar muito sobre isso. O que é o sol pleno? Sol pleno é aquele sol do meio-dia. É o sol direto sobre a planta, o dia inteiro. Então, as plantas que gostam de sol pleno, elas precisam estar no sol. É uma luz direta e intensa. Plantas que gostam de meia sombra, não é porque elas gostam de ficar na sombra, elas gostam daquele sol mais fraco, aquele sol das 7 às 10 da manhã, e depois das 4 horas da tarde em diante. E luz difusa ou sombra, ou seja, plantas de sombra são plantas que não querem ficar no escuro, não entendam sombra como escuro ou penumbra. Elas gostam de ficar sem receber raios solares, elas vão ficar na claridade, mas elas não vão ter luz do sol, não vão ter raios solares, entende? Então, vamos começar pela amaryllis. A amaryllis é uma flor brasileira, ela gosta de luz direta, ela gosta da luz do sol o dia todo. E aí, ela se propaga por bulbos, é a principal forma de propagação. Você pode utilizar substratos, utilizando areia, terra e composto orgânico. Você vai regar ela com frequência após o bulbo aparecer. Você não rega muito quando você tem o bulbo sem floração, porque isso pode causar um apodrecimento. E aí você acaba perdendo a sua planta. A época de floração da amaryllis é na primavera e verão. As recomendações, então, são local com sol pleno, como eu falei, e a dica para você ter sempre o bulbo dessa planta é você, depois da floração, colher ele, retirar do solo, secar, tirar as folhas velhas e coisas assim, e guardar num lugar escuro. Pode ser numa caixinha, enrolado num papel, e também você pode guardar ele na geladeira. Só que assim, se você for guardar na geladeira, você não pode pôr num saco plástico, você tem que pôr em algo que seja, que passa ar para não apodrecer. E aí, a hora que você for plantar esse bulbo, você tem que deixar a parte de cima fora do solo. Você não pode enterrar ele todo, completamente. Isso é uma dica para a maioria dos bulbos. Os antúrios. Os antúrios são uma planta
que gostam do sol da manhã e do finzinho da tarde. Se ele não receber o sol, ele vai ficar com a folha verde, quer dizer, com a flor verde. Você vai ver aquela flor esbranquiçada, esverdeada, ela não vai ter a cor bonita que tem a sua planta. Por exemplo, o vermelho, ele vai ficar com um tom esverdeado. Isso eu posso dizer com clareza, porque eu tinha um lírio, tinha um antúrio e ele acabou ficando verde. Aí eu levei para casa da minha mãe e ele ficou vermelho e lindo de novo por causa da luz do sol. Então, você pode molhar ele 3 vezes por semana. O solo tem que ser bem drenado, fértil. Os antúrios gostam muito de fibra de coco no seu substrato. Então, você tem que cuidar para não deixar ele encharcado, né? O adubo que você pode utilizar é o NPK 4148. E época de floração, o ano todo. Aqui eu tenho uma curiosidade sobre a flor do antúrio. A verdadeira flor está aqui nessa pedúnculo, não é essa bráctea aqui. Essa pétala que a gente acha que é a verdadeira flor, na verdade é uma folha modificada. O antúrio é uma inflorescência. Ele vai ter várias florzinhas. E aí, posteriormente, que elas forem fecundadas, elas vão liberar cápsulas de sementes. Os antúrios se propagam por touceiras. E essa é a parte mais fácil de fazer muda. Dizem que para você fazer mudas por sementes é muito difícil e somente por laboratório. Os girassóis. Os girassóis são originários da América do Norte, eles gostam de sol pleno. Os girassóis têm heliotropismo, eles seguem a luz do sol. E aí tem uma dica, uma curiosidade interessante, que quando o girassol ele segue a luz do sol durante o dia, certo? Aí quando vai se pôr, ele se põe para o lado leste, que é o lado que o sol vai nascer no dia seguinte, e ele já fica posicionado para receber a luz do sol do dia seguinte. E as folhas demonstram sede, eles são bastante sedentos, digamos assim. Eu não tenho uma dica certa de quantidade de água, porque quando você vê que ele está com sede, ele vai estar murchinho. O substrato para os girassóis são solos arenosos, bem drenados, eles suportam a salinidade do solo. A principal forma de propagação é por sementes. A época de floração é no verão, e você pode plantar de setembro até fevereiro, pelo menos aqui na nossa região. Por exemplo, agora em Goiás, os girassóis estão floridos. Aqui o clima de lá é diferente do nosso. E é conhecida como a flor de felicidade. Uma das principais pragas que atacam o girassol é a vaquinha, a Diabrótica speciosa. E aí, para você controlar esse bichinho, esse inseto, diz que você tem que utilizar aquela madeira tajujá. E aí elas são atraídas por a essência dessa madeira e você consegue capturar elas e tal. Aqui eu tenho um exemplo de flores de corte de girassol. Tenho exemplo de girassol anão, ou de folhas dobradas. Eu tenho aqui exemplos de mini girassóis. Tem girassol vermelho, e aqui eu tenho um exemplo de um girassol gigante. Então, a variedade de girassóis é imensa. As sementes são comestíveis, mas eu não sei dizer qual semente é comestível. Sei que elas são ricas em zinco, cobre não, ferro, essas coisas. Gérbera. A gérbera, ela é uma planta muito rústica, ela tolera solos mais secos, então você não pode encharcar o solo. Ela também vai demonstrar sede, como o girassol. Ela também faz heliotropismo, como o girassol. Ela gosta de luz direta, ela gosta, então, da luz com sol pleno. É originária da África do Sul e da Ásia. Você pode utilizar um substrato arenoso e fértil para plantar as gérberas. Elas se propagam geralmente por sementes. As mudas, só depois que elas florirem, que é bom você multiplicar. Época de floração, primavera e outono. E o NPK, que
pode ser utilizada ao 414-8 a cada 30 dias durante a primavera e verão. Ou seja, a maioria das plantas você pode colocar NPK 414-8 porque ele é rico em fósforo e o fósforo induz a floração. Elas também gostam de clima frio. E aqui eu tenho um exemplo de gérberas de corte. São plantas maiores, mais altas, e elas vêm assim para ser vendidas. Aí aqui eu tenho a foto das sementinhas dela. E a inflorescência do girassol na verdade, o girassol é um capítulo. A verdadeira flor dele é o centro. E ao redor, que a gente acha que são as pétalas, na verdade, são folhas modificadas. Essa foto aqui é aquela que representa a Gerbera com sede. Se ela tiver assim, é porque ela tá com sede. Eu lembro que no meu estágio a gente molhava quase todo dia, porque o substrato era muito bem drenado, e aí quando era calor, a gente molhava direto elas. O calanchoe. Calanchoe é uma flor que todo mundo tem em casa. São bem coloridas. É uma flor muito em conta, assim, bem barato para você comprar. Isso porque a facilidade de propagação dela é muito alta. Você pode propagar ela por estacas e também, na verdade, tem pesquisas que dizem pela sementinha dela, mas é muito difícil. Você pode regá-la 2 a 3 vezes por semana. As calanchoes ou calandivas, também chamadas, elas gostam de meia sombra, ou seja, o sol do início da manhã e do fim da tarde. E elas florescem no final do inverno e início da primavera. Aí, aqui eu tenho uma foto do calanchoe e da calandiva. Na verdade, são a mesma planta. O que muda é a flor. Aqui eu tenho 4 pétalas apenas, e aqui eu tenho várias pétalas. E a calanchoe é uma suculenta também, assim como pertence à família da mãe de mil. São todas da mesma família. Aqui tem um exemplo de propagação dela, então por estaca, como eu falei, ou também pelas folhas. Pelas folhas eu nunca fiz, mas diz que dá certo. Você pega a folhinha, coloca no substrato e dali a um tempo ela vai estar enraizada. E como ela é uma suculenta, ela pega muito rápido. Os lírios. Os lírios são originários do Japão, China e Europa. Os lírios, eles gostam de meia sombra, então, sol do início da manhã e do finzinho da tarde. Eles se propagam por bulbo, época de floração, primavera e verão. Você pode regar 2 vezes por semana. E o substrato utilizado é terra, areia e composto orgânico, ou seja, ele deve ser bem drenado, ele não pode acumular água, senão o bulbo vai apodrecer. A dica para conservar o bulbo é a mesma daquela da Amaryllis. Você pode conservar ele na geladeira, bem limpo, enrolado num papel, já seco. E depois, na época de propagar, você vai plantar ele e não vai enterrar totalmente. Você tem que deixar uma partezinha exposta para emergirem as folhas. Aí tem uma curiosidade que o pólen pode ser tóxico. Ele diminui a durabilidade da flor e pode manchar a roupa. Então, aqueles lírios orientais, que a maioria das pessoas compram na floricultura, eles são enormes, bem cheirosos, eles têm as anteras cheias de pólen, e aí ela vai manchando a flor. Então, isso aqui, na verdade, é o pólen que saltou das anteras. Aí, esse lírio oriental é um lírio que gosta de temperaturas mais amenas, são maiores. E nós temos também o lírio asiático. O lírio asiático, ele não é perfumado. E ele é menorzinho. Temos também o lírio da paz. O lírio da paz é uma planta que não pertence à família dos demais lírios. Ele é originário da América Central, ele gosta de clima úmido, temperaturas amenas. As pessoas utilizam para colocar bastante no banheiro, porque o banheiro é um lugar úmido, então se você quer decorar o banheiro, por exemplo, usa um lírio.
Eles gostam de meia sombra, então sol de início da manhã e finzinho da tarde, você rega ele 3 a 4 vezes por semana. Só que no verão você vai regar ele quase todo dia, porque é uma planta que precisa de bastante água. Também demonstra sede. Você tem que ter um substrato rico em matéria orgânica, e para adubação, tu pode utilizar adubo orgânico, aquele que você faz em casa, com os restos de vegetais, entre outras coisas. Propagação. A propagação é por divisão das touceiras. Floresce 2 vezes ao ano, de janeiro a março e de julho a setembro. Aí, uma curiosidade é que, quando está florindo em Lírio da Paz, as pessoas costumam dizer que ela está trazendo paz para sua casa. Então, ela traz felicidade, traz paz, é uma planta bem conhecida. E também, como o antúrio, a verdadeira flor do lírio é essa aqui. E aqui estão as florzinhas já prestes a serem fecundadas e darem cápsulas de sementes. As orquídeas. As orquídeas, elas são originárias do Japão e da China. Você vai irrigar ela várias vezes por semana, não só uma vez. Só que se você for regar só uma vez, é porque você vai molhar bem. Então, assim, as pessoas dizem, a orquídea molha uma vez por semana, mas no verão elas precisam ser molhadas várias vezes. E se o substrato é bem drenado, logo vai estar seco. Então, assim, agora no inverno você reduz a quantidade de água, mas no verão você pode molhá-la praticamente todo dia. Adubo. Adubo para orquídea, ele deve conter macro e micronutrientes, não só NPK, que são os principais. Se você comprar qualquer adubo e tiver micronutrientes, está valendo. Aí, se você tem uma orquídea, por exemplo, em árvore, ou você tem uma orquídea num tronco, se você não quiser ficar adubando com fertilizante líquido toda hora, você pode fazer uma trouxinha. O que seria uma trouxinha? É você pegar um pedaço de pano e colocar dentro desse paninho os fertilizantes que são... como é que é o nome? Vocês não entendem? Em pó, digamos assim. E aí, quando você fecha essa trouxinha e pendura na árvore do lado da planta, quando você for regar, você molha essa trouxinha e a roupa vai... A água vai escorrendo com os nutrientes para a planta. Propagação. Você pode propagar por sementes, mudas e estaquia, mas principalmente por mudas, né? Floração. A floração depende da espécie e elas são plantas muito resistentes, que podem durar anos. Então, assim, se você quer um substrato para raízes mais grossas, você tem que ter um substrato mais grosso. Por exemplo, a Phalaenopsis. Ela é uma planta com a raiz grossa, então você tem que usar substratos mais grossos, como casca de pinos, pedacinhos de isopor, pedacinhos de carvão, essas coisas. Até tem um exemplo aqui. Se você tem, por exemplo, uma catleia, a catleia tem as raízes mais fininhas, e aí você tem que usar um substrato mais fino. E você pode usar, por exemplo, musgo, você pode usar asfagno. E tem uma dica aqui, quando você tem uma orquídea, se você for mudá-la de vaso, passe por um vaso transparente. Por quê? Porque você vai conseguir ver como é que tá a raiz da sua planta. Para a raiz estar boa, ela tem que estar verdinha, assim. Pelo menos as Phalaenopsis tem que estar verdinha. Porque se ela tiver assim, é porque ou é muita água, essa raiz, por exemplo, que tá meio sequinha aqui na ponta, ela já não presta mais, pode cortar ela fora. E também, falando ainda das Phalaenopsis, se a folha dela tiver muito caída para baixo e você consegue enrolar sem quebrar, é porque ela está precisando de água. Agora, se você for enrolar a folha e ver que ela não vai quebrar, ou se você enrolar a folha e ver que ela vai quebrar, você deixa ela, não quebra. Isso é sinal que tem água nela, ela tá boa, digamos assim. Então, os vários tipos de orquídeas que a gente tem, como eu já falei, as Phalaenopsis, as Dendrobium, que são as de árvore,
Temos as Cattleya. As Cattleya, elas são muito cheirosas, florescem geralmente uma vez por ano. Temos a Vanda. A Vanda é uma planta que fica com as raízes expostas ao ar, então quando é muito calor, é bom você colocar uma bacia com água embaixo dela, que aí a água vai evaporar e vai ir para as raízes, vai manter a raiz mais úmida, senão fica muito ressecada. Nós temos também as Oncidium, que são aquelas pequenininhas. Temos a Cymbidium, que agora é a época delas estarem floridas, e a Orquídea Sapatinho. Eu não vou entrar muito como cuidar delas, até porque meu tempo é curto. Então, vamos para a próxima. As rosas. As rosas foram as mais pedidas pelo pessoal que se inscreveu. Então, elas são de origem asiática, elas gostam de luz direta. A água tem que ser constante, e aí eles indicam regar durante o meio-dia. Por que durante o meio-dia? Porque a água vai evaporar logo, ela vai logo embora, digamos assim. Não pode ficar água acumulada nas roseiras. Já para as demais plantas, você sempre molha no início da manhã ou no fim da tarde. Não molha durante o meio-dia, porque não vai ser eficiente. E outra, se você vai regar a sua roseira, não molha a flor. As orquídeas também não molha a flor, sabe? Geralmente, evite molhar as flores. Propagação. Geralmente por enxertia, borbulia, estaquia. Aí, se vocês quiserem entrar um pouco mais sobre a parte da propagação vegetativa, eu indico vocês assistirem a live do Gilmar e do Fábio, que está salvando o canal. O substrato deve ser, então, bem drenado e fértil. Você pode usar NPK 10-10-10, mas você não pode exagerar, porque senão vai acabar prejudicando a sua planta. Ela é uma punk, tem muitas pessoas que comem as flores das rosas, mas eu ainda não sei indicar qual você pode comer, então vamos com calma. Aqui eu tenho um exemplo de rosa de jardim, por exemplo, e essas são as rosas ornamentais. Rosas de corte, desculpe. Poda da roseira. Agora, estamos na época de podar as roseiras. Eles indicam para podar sempre nos meses que não tem R. Mas por quê? Porque os meses que não tem R, que são maio, junho, julho e agosto, eles são meses mais frios. Então, é um período ótimo para você podar ela. Quando você vai podar, você sempre tem que contar de 4 a 5 gemas do solo para cima. Você tem que deixar no mínimo 5 gemas. O que são gemas? São as de onde saem as folhinhas, por exemplo. Elas vão estar aqui, as gemas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma roseira que eu tinha na minha casa. Ela estava enorme. E a forma de você fazer a poda não é você cortar reto, deixando, tipo, cortar assim, né? Você tem que deixar sempre inclinado, fazer um corte na diagonal. Porque se você deixar ele reto, isso vai propiciar que fique água acumulada e aí entre fungos, bactérias, enfim. Só que você também não pode cortar ela para dentro da planta. Você tem que cortar como se fosse cortar para fora, digamos assim. Se a tua planta tá virada, você sempre vai posicionar a tesoura para cortar para fora. Então, esse é o jeito certo de você cortar. Nunca cortar virada para dentro, em direção da planta, digamos assim. Aí, depois que você faz a poda, é sempre bom você passar algo que faça a cicatrização e evite a entrada de fungos e bactérias. Para isso, você pode usar extrato de própolis. Qualquer própolis que você tiver em casa, eles recomendam passar na base onde você fez o corte para evitar a entrada de fungos e bactérias. Você também pode passar pó de canela. Só que o pó de canela, ele sai fácil com a água. E aí, até eu assisti uns vídeos onde eles fazem uma mistura de pasta de dente com canela e passa na planta. Então, eu acho mais prático o própolis, até porque ele fica na planta e é difícil sair. Depois que você quiser aproveitar os galhos que você podou dessa roseira, você pode tentar fazer mudas. Então, sempre deixando o corte na diagonal, tanto embaixo quanto em cima, e aqui eu fiz um exemplo.
a tesoura de poda. Se vocês tiverem uma tesoura como essa, sempre a base mais fina para baixo e a que segura, que vai dar o suporte, para cima. Porque se você virar, você vai acabar esmagando o caule e isso é prejudicial para a planta. A gente tem vários tipos de roseiras. As rosas bravas, tem 5 pétalas, as rosas arbustivas, as roseiras trepadeiras, a gente tem as rosas de canteiro, geralmente são as mini rosas, e as rosas rugosas, onde elas cobrem o chão. As principais pragas e doenças da roseira. A gente tem muito oídio, tem muito pulgão, ferrugem e mancha negra. Para você controlar o oídio ou também o míldio, é indicado você fazer uma mistura de água e leite e aspergir sobre as plantas. Se eu não me engano, é uma pequena proporção de água que você mistura. Já para pulgão, eles indicam você fazer uma mistura com água, então 1 litro de água, 2 colheres de sabonete, detergente neutro e também uma xícara de vinagre branco. E aí você também aspira sobre as plantas e isso é para eliminar esses insetos indesejados. O que você pode fazer também é lavar a planta, só que como nesse caso tem a flor, não é muito bom você lavar a flor, mas geralmente se você molhar bem, lavar ele bem, você já elimina uma grande parte dos pulgões. Já ferrugem e mancha negra, é bom sempre você cuidar dessas doenças na tua roseira e tirar as folhas que estão infectadas. Só que não adianta você tirar as folhas infectadas e deixar perto da planta. Você tem que tentar tirar elas do local e queimar depois. As rosas do deserto. As rosas do deserto são de origem africana, estão super na moda agora. Elas precisam de muito sol, então elas... Imaginem o deserto, vento, clima seco e muito sol. É o que elas gostam. Não vão me deixar a tua rosa do deserto na chuva, porque vai apodrecer, ela não gosta de jeito nenhum de muita água. Então, você tem que cuidar sempre do substrato. Substrato arenoso, então uma parte de terra e uma de areia, bem drenado, elas suportam solos pobres, então não adianta você adubar um monte a tua rosa do deserto, que ela não gosta. E você pode utilizar o fósforo, que o fósforo induz a floração, mas sempre com muito cuidado. Propagação por estaquia, época de floração é na primavera. E aqui eu tenho umas fotinhas para mostrar como podemos fazer as mudinhas. Quando você faz uma estaquinha, por exemplo, ela vai crescer a tua rosa do deserto para cima. Para ela ficar toda engalhada, cheia de galhos, cheinha, que nem a gente compra na floricultura, você tem que fazer uma poda drástica. Você tem que fazer uma poda, né, na transversal, como se fosse cortar aqui, e aí esperar que ela vai trazer novos brotinhos laterais, como nessa foto aqui. E também você pode utilizar própolis para cicatrização. Outra dica é, quando você quer que o teu bulbo cresça mais, você sempre expõe ele à luz, por exemplo. Você vai ter que arredar o substrato do bulbo, como se você tirar a terra de perto dele, sabe? Não encher de terra perto do bulbo, deixa o bulbo mais exposto. Isso vai proporcionar que ele engrosse mais. E é uma dica também, quando você for comprar, sempre apertar o caule ali, ver se ele tá durinho. Se ele tiver mole, ele não tá bom. Aqui eu tenho um exemplo de rosa do deserto que foi quase, na verdade, ela tá morta por causa que deram muita água. Eu perdi uma por dar um excesso de água, ela fica toda podre, assim, é horrível. Curiosidades. A seiva da rosa do deserto é tóxica, então você tem que cuidar muito com os animais, se você tem criança em casa. E aí, no Saara, eles preparam uma mistura com as folhas para matar os piolhos de camelo. E também, se você tem pragas no teu jardim, como caramujo e lesma,
é bom você fazer uma parte de folhas saudáveis e 10 partes de água. Então, você vai pegar as folhas, vai macerar, tirar o extrato, e o extrato que sair, aquele líquido, você vai misturar com água. Então, vai bastante folha nesse caso, né? Então, você tem que decidir se você quer que a tua rosa do deserto tenha flores ou você quer usar ela para combater lesma e caramujo. As samambaias. As samambaias, elas gostam de sol pleno. Ai, desculpa, elas gostam de meia sombra. Então, elas não gostam de sol pleno, não vai pôr a tua samambaia no sol que ela vai queimar. Elas gostam de umidade, locais sem vento, elas não suportam muito frio. E se elas estiverem encharcadas de água, é porque as folhas vão ficar murchas, sabe? Elas não são que nem as outras plantas que quando estão com sede murcham. A samambaia é ao contrário. Se ela tiver com falta de água, com excesso de água, tipo, ela vai ficar murcha. E se ela tiver com falta, ela vai ficar seca, vai ficar tipo uma bola de papel, assim, esburgalhando. E aí, uma dica é dar água morna, não em temperatura ambiente. Dar uma água mais morninha para a samambaia, que ela gosta e vai se propagar mais. Plantar em turfa e não utilizar fibra de coco, por conta do tanino do material. Então, assim, as samambaias gostam muito de xaxim, mas o xaxim tem extinção. E agora nos resta fibra de coco, né? Mas aí diz que o tanino faz mal. Então, utiliza em turfa. Adubação pode ser com cálcio. O cálcio você pode utilizar através da farinha de osso ou casca de ovo. Aí, o problema é que o ovo, ele demora muito para dissolver, liberar esse cálcio na terra. Então, eles falam para você colocar a casca do ovo no forno, torrar, moer no liquidificador e colocar na planta. Mas, assim, o efeito vai ser mais prolongado, vai demorar mais para o cálcio ser disponibilizado para as plantas. Multiplicação por touceiras. E elas são plantas que possuem esporos, então elas também se propagam pelos esporos, mas somente em laboratório. Nós temos a samambaia americana, temos a havaiana, samambaia andorinha, temos samambaia de metro, temos a samambaia renda francesa, temos essa aqui que agora a maioria do pessoal tem, que está na moda, essa asplenium, e também a venca. A venca, ela é uma samambaia e ela gosta de muita água. Assim como as outras samambaias também, você pode regar bastante, mas nunca em excesso. Tipo, tem que ser sempre bem drenado, não deixar água no pratinho, fazer um substrato certo para ela. As suculentas. As suculentas, elas gostam de luz direta, no mínimo 4 horas de sol por dia. Então, quanto mais sol, mais coloridas elas vão ficar. Você pode dar alguma vez por semana, mas assim, você tem que molhar bem o sol, não pode dar só um pouquinho. Se você der só um pouquinho, você tem que dar mais vezes. E você nunca molha a flor, quer dizer, a plantinha, sempre molha o substrato. Por quê? As echivérias, por exemplo, elas fazem uma roseta, e nessa roseta acumula água. E aí é ruim, porque pode vir praga, pode vir doença, então sempre molhar somente o substrato das suculentas. Utiliza sempre areia no substrato e faça um solo bem drenado, sempre tem que ter furo nesses vasos. Você pode adubar com cálcio, então com casca de ovo ou farinha de osso, diz que adubar bem evita a cochonilha. E aí você propaga ela muito fácil pelas folhas. Agora é a época certa de você fazer mudinhas de suculentas. E você sempre vai fazer a tua mudinha sobre a areia ou substrato que você tiver. Você nunca enfia ela na terra, deixa ela sobre o substrato que ela vai formar as raizinhas. Um exemplo de praga muito comum nas suculentas é a cochonilha. E aí, você pode fazer uma... como é que eu vou dizer? Você pode evitar a cochonilha utilizando óleo de nim, 10 ml de óleo de nim em 1 litro d'água.
E aí você vai estar cuidando melhor das suas suculentas. Os cactos. Os cactos são originários do México. Eles gostam de luz direta. Então, bastante sol, sol o dia todo. E água uma vez por semana também, sem tocar no cacto. Então, nunca vai molhar o teu cacto, somente o substrato. Adubo você pode utilizar NPK 10-10-10 ou 4-14-8. E você propaga ele por sementes, brotação, estaca e também enxertia. O que você pode fazer para cuidar bem do seu cacto é colocar pedras ao redor dele para evitar que fique a água acumulada ali e apodreça. E aí os cactos também são suculentas, só que nem toda suculenta é um cacto, então ele faz parte das suculentas. Um exemplo de suculenta de cacto que a gente tem é a Ripsalis. E eu, por exemplo, não sabia que era um cacto. A flor de maio, que agora estão floridas, também é um cacto. Aqui eu tenho o cacto Mickey, que eles falam, e para você fazer, por exemplo, uma mudinha, você poda ele aqui e coloca sobre a areia. Temos o cacto rabo de gato, que é muito pedido pelas pessoas, principalmente quando eu estava no estágio, as pessoas viviam procurando esse cacto. Ele é muito lindo, mas eu não vi ainda. Aqui eu tenho um exemplo de enxertia. Então, eles pegaram a parte de um cacto, cortaram e grudaram o outro. E aí você pode prender ele com uma fita ao redor, assim, até que eles se grudem, digamos assim. E você também pode fazer mudinhas pelas brotações. Nessa foto aqui, por exemplo, aqui é um brotinho. Você pode tirar e fazer outra mudinha. As violetas. As violetas, elas gostam de meia sombra, pouca água, não molhe as folhas, não molhe as flores. Faça um substrato bem drenado, com água, terra, com areia, terra e turfa. Você pode utilizar NPK 4-14-8 e elas florescem geralmente no verão. Aí aqui eu tenho um exemplo de propagação. Por exemplo, eu já fiz dessa, deu certo. Você pega uma folhinha que tá velha já, que tá grande, você poda, depois pode aplicar canela ou própolis e coloca na água e deixa lá quietinho. Você muda a água a cada 3 dias para não dar mosquito da dengue, enfim. E ela vai começar a emitir raízes. Depois que ela emitir raízes, você coloca ela no substrato e ela vai dar outra mudinha. Uma curiosidade é que a violeta, ela é da mesma família do amor perfeito. E eu também não sabia disso e fui pesquisar. Aí, assim, para você fazer com que a sua violeta dê mais flores, o ideal é que você retire as folhas velhas. Isso vai induzir a floração, assim como a roseira, por isso que a gente faz poda. Eu até esqueci de falar, a roseira, ela não dá uma rosa no mesmo, mais uma rosa no mesma haste floral. Então, por isso que é sempre bom manter a poda anual, aquela poda drástica. Temos também as amilcucas. Eu escolhi essa planta porque ela é uma planta de sombra. E aí, você pode ter ela dentro de casa, porque ela gosta de clima quente, ela gosta de um local abafado, sem frio, sem vento. E você pode molhar ela uma vez por semana ou 2 vezes por semana no verão. E cuidar sempre do excesso de água. O substrato tem que ser bem drenado. Então, lembrem sempre, raiz grossa, substrato mais grosso. Se ela tiver com o tom amarelado, meia... Até tem uma foto aqui. Se ela tiver meia amarelada, assim, meia mole, é porque é muita água e ela tá apodrecendo. Então, pode descartar esses galhos e tentar recuperar a planta. A forma de propagação é pelas folhas. Então, você pode pegar as folhinhas e colocar na areia. E logo elas vão emitir
bulbos e novas raízes, e vai dar outra plantinha. Só que assim, demora muito. Elas são muito lentas, então vai demorar tipo uns 6 meses para você ter uma mudinha. Então, por fim, as dicas finais. Você nunca vai regar as flores. Sempre regar a planta. Você vai regar, geralmente, a planta quando for mais folhagens, coisas assim. E aí, nunca tem uma dica certa, eu tenho que dar água 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia. A dica geral é, põe o teu dedo no substrato. Se o dedo sai sujo, não molha, porque tá úmido. Se o dedo sai limpo, molha. A rosa do deserto é uma exceção. O dedo tem que sair, tipo, limpo mesmo, assim, para você poder molhar, porque ela gosta de pouquíssima água. As plantas precisam de claridade, não de penumbra, então nunca põe uma planta na sombra, tipo, escura. Sempre tem que ter a claridade. Sempre lembrem, pleno sol, meia sombra e luz indireta. As plantas, elas, antes de caírem, elas passam pelo processo de senescência, tipo as folhas, as flores. Quando ela está nesse processo de senescência, a planta está recuperando todos os nutrientes que ela tinha naquela folha ou flor, e aí ela cai. Aí as pessoas falam, não, mas você tem que deixar limpo, você tem que limpar a planta, né, estimular a floração, tirar tudo que for ficando feio. Só que assim, vai estimular a floração, mas não vai fazer bem para a planta, né? Então, eu não recomendo você sair tirando tudo que tiver feio nas suas plantinhas por aí e deixa ela lá quietinha, ela vai fazer o processo natural dela. Folhas com tons verdes mais escuros são plantas que gostam de sombra. Então, já flores mais clarinhas são plantas que gostam de mais sol, isso também é uma dica. Você nunca vai fazer mudas durante a floração, porque a planta está gastando muita energia para florir, então ela vai entender que agora é a hora dela mandar energia para a flor, para o fruto, e não para a raiz, então não vai valer a pena. E também o vaso, ele limita o crescimento da planta. Ah, você não quer que a planta cresça demais? Deixa no vasinho pequeno. Mas geralmente é bom você mudar de vaso para ela crescer. Então, se você quer que a tua planta cresça, você aduba, faz tudo mais um vasinho pequenininho, não vai adiantar, ela não vai crescer. E acho que seria isso. Aqui temos as referências que eu utilizei e obrigada pela atenção de vocês. Desculpe se falei algo errado. Eu ainda estou no 5º período de agronomia, tenho muita coisa a aprender. Estou tentando me especializar na área de flores. Devagarinho a gente vai aprendendo cada vez um pouco mais. Eu quero agradecer ao pessoal do PET pela oportunidade. Quero agradecer também a Andresa, que me ajudou na elaboração dos slides, e também a Ponta Garden, a dona Eliane, que me forneceu o estágio, e que onde eu pude aprender muitas coisas. Muito bem, Camila, muito obrigado. Olha, foi muito explicativo, foi bem dinâmico a sua apresentação, parabéns de verdade mesmo. Camila, durante a nossa live surgiu uns comentários e também surgiu uma pergunta também da nossa colega Érica Batista. Camila, sobre gerbas, dizem que para estimular as suas brotações devem se realizar a poda na fase final da floração. Essa poda seria somente da haste da flor? Saberia responder, Camila? Olha, eu acredito que sim, porque se você for podar a planta inteira, ela até vai surgir novamente, mas ela vai demorar bastante para gerar novas flores e, né? Então, eu, na verdade, não sei responder bem essa pergunta. Eu vou tentar me aprofundar mais para dar a resposta certa. Muito bem, Camila. Pode falar, Fábio. Muito bem, Camila. Se tem algo para complementar, pode ficar à vontade. Não, acho que, se não sei se tem perguntas, se quiserem aproveitar para perguntar.
Eu com certeza esqueci de falar muitas coisas, porque você vai falando e acaba esquecendo, mas assim, por exemplo, não caiam naquela ideia de que você tem que colocar gelo na orquídea para ela florir mais. Isso não é verdade. Ou fazer aquelas batidas de liquidificador, de planta, de folha, de casca, de laranja, não sei mais o que, e colocar na planta. Isso também não é bom, sabe? Tem muitas coisas assim que é muito mito, na verdade. Você tem que cuidar muito para não prejudicar a sua planta. Que nem pó de arroz em orquídea. Gente, o pó de arroz em orquídea, eu não sei até quando isso é bom, porque vai tampar os poros da raiz, e aí como é que a tua orquídea vai respirar? Tá, tudo bem, ela vai florir logo, mas quanto tempo ela vai durar? Entendeu? Então tem que sempre pensar nisso, que às vezes tem muitas coisas que não é tão bom assim. Uhum. Muito bem, Camila. Eu acho que foram essas as perguntas que surgiram durante a live. Eu vim anotando aqui. E eu quero agradecer a todas as pessoas que aqui assistiram a live, que aqui comentaram no chat. Quero agradecer também a Camila mais uma vez. Agradecer ao Grupo PET, que é uma equipe aí fundamental, uma equipe que está bem engajada aí, está em sintonia para que essas lives aconteçam. Está acontecendo quase que semanalmente e estamos trazendo muitos conteúdos aí para o pessoal que está no conforto de sua casa nessa época aqui que a gente vivencia. Camila, você tem algo para complementar? Olha, eu estava olhando o chat aqui e tem uma pergunta da Priscila Bose, perguntando quais os cuidados temos que ter com as flores no inverno. Então, você tem que sempre tentar proteger ela, trazer para dentro de casa ou cobrir, porque o lírio da paz, por exemplo, é um que até tolera o frio, né? Mas uma geada forte pode matar ele. O antúrio também. Eu quase perdi um antúrio ano passado que ficou na geada e coitadinho, quase morreu. Então, assim, no inverno você tem que cuidar muito a rega, você não pode molhar muito, tem que cuidar água em excesso para não ter doença fúngica, para não causar apodrecimento das raízes, enfim. Então, sempre no inverno diminui a rega, fica atento na drenagem do teu solo, né? As orquídeas também sempre tem que, você molha, já tem que escorrer, sabe? Tem que ficar bem drenado, principalmente que elas são plantas que geralmente, se tiver muita água, elas morrem logo. Uhum. Então, tem também, não sei, se tiverem mais alguma pergunta, podem aproveitar, pessoal, temos tempo ainda. Isso, pessoal. Eu até peço desculpa, passou despercebida aqui a pergunta da Priscila. Pessoal, quem tem pergunta, manda no chat aqui, a gente tem mais um tempinho aí para estar comentando e respondendo as suas perguntas aí sobre as plantas ornamentais que a Camila acabou de dar essa live, que foi muito boa. Então, eu até peço desculpas pelo meu nervosismo e pelas vezes que falei errado, e também eu não sou nenhuma profissional na área de flores, então se eu tiver falado algo errado, por favor, me corrijam depois. A live vai ficar gravada, e aí quem assistir, já era. E, Quero que... eu fiquei muito feliz em poder fazer esse mini curso. Quero agradecer novamente a todos que me ajudaram, e se não tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui mesmo. Quero lhe agradecer novamente e também toda a equipe do PET que se dispôs, o Gilmar, que também estava nos batidores aí, que ajudou na publicação que esse evento também acontecesse. Eu quero pedir para o pessoal que se inscreva aqui também no nosso canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos, que a gente está produzindo conteúdo semanalmente. Também sigam nós no Instagram, aí é PET AFDV, que a gente também está colocando conteúdo semanalmente e quase diariamente lá. Quero agradecer também mais uma vez aqui, Camila, você, que foi muito espetacular a sua live aqui, foi muito boa mesmo. E como a gente não tem mais nenhuma pergunta,
A gente fica por aqui, você que vai assistir essa reprise, deixe seu comentário aqui embaixo, que de alguma forma a gente vai estar respondendo suas dúvidas. Beleza, pessoal? Um forte abraço, uma boa noite, fiquem bem, até mais. Tchau, até mais. Obrigada pela atenção.